Usos do porquê. Há 4 maneiras de se escrever o porquê na língua portuguesa. Porquê junto e com acento, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento e porquê separado com acento. Vejamo-las. Siga sempre esta sequência, assim não correrá o risco de errar. Primeiro, analise se é o porquê junto e com acento, que é um substantivo. Então, a primeira coisa que você vai analisar ao prestar um concurso, ao escrever uma redação, ao escrever uma frase, analise se é substantivo. Só será substantivo se vier precedido de artigo, o ou os, porque, como é substantivo, admite plural. Então, deixe-me até colocar o S aqui. O porquê, os porquês. Se houver antes um pronome adjetivo, meu, pronome possessivo, este pronome demonstrativo, aquele, quanto, qualquer que seja o pronome, ou um numeral. Como é substantivo, como acabei de falar, é pluralizável. Veja, ninguém entende o porquê de tanta confusão. O artigo, então tem de ser o porquê junto e com acento. Este porquê é um substantivo, como apareceu o pronome demonstrativo este antes, junto com acento. Quantos porquês existem na língua portuguesa? Como apareceu o pronome interrogativo quantos no plural, porquês no plural, e aí a resposta: existem 4 porquês, 4 é um numeral, então é o substantivo que tem de ser utilizado. Se não for substantivo, só se não houver artigo, nem pronome, nem numeral antes, analise a possibilidade de ser o número 2, porque separado e com acento. Aliás, sempre que o que estiver no final de frase, não é só o porquê, sempre que o que estiver no final de frase, terá acento, não importa o que venha antes. Por exemplo, ela não me ligou, nem disse porquê. Esse porquê está separado e sem acento porque é a preposição por mais o que em final de frase, por isso com acento. Ela não me ligou, nem disse por qual razão. Porém, se houver o artigo o antes, é o número 1, como vimos, sempre seguindo a sequência. Ela não me ligou, nem disse o porquê, junto e com acento. Você está rindo de que, é o que em final de frase, mesmo não tendo por, como eu disse, qualquer que seja o elemento. Você veio aqui para que, novamente o que em final de frase, e mesmo se for só o que está em fim de frase, a interjeição poderia ser com ponto de exclamação, como os dicionários trazem, ou com um ponto de interrogação, como nós brasileiros usamos mais comumente. Só se não for substantivo, só se não estiver em final de frase, é que você analisará a possibilidade de ser o porquê separado e sem acento. É a junção da preposição por com o pronome interrogativo que, direta ou indiretamente, o pronome relativo que, ou a conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva. Se for o pronome interrogativo, pode-se substituir por qual razão, como nós fizemos na frase, ela não veio nem disse porquê, só que como está em final de frase, tem de ter acento. Se não estivesse em final de frase, se fosse por que ela não me ligou, aí seria separado sem acento, por ser igual a por qual razão, ou seja, é preposição mais pronome interrogativo. Se puder substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, há a prova de que o que é um pronome relativo, porque sempre que houver o pronome relativo que ou o pronome relativo quem, eles poderão ser substituídos por o qual, a qual, os quais e as quais. Novamente,
se estiver em final de frase, tem de ter acento. Então, por que não me disse a verdade? Esse que é um pronome interrogativo e há a preposição por qual razão? Não me disse a verdade por quê? Agora com acento, porque está em final de frase. Gostaria de saber por que não me disse a verdade? Esse que é pronome relativo. Gostaria de saber por qual razão? Aliás, esse que não é pronome relativo ainda não. Esse que é pronome interrogativo numa interrogação indireta. Gostaria de saber por qual razão não me disse a verdade? Agora sim, o pronome relativo. As causas por que discuti com ele são particulares. Esse que é um pronome relativo, pode ser substituído por as quais, porque causas é feminino plural. As causas pelas quais discuti com ele são particulares. Ela é a mulher porque vivo. Novamente, pronome relativo pode ser substituído por pela qual. E cuidado com esse tipo de frase. Anseio porque ela melhore logo. Esse porque é separado sem acento, mas não é pronome interrogativo, não é pronome relativo. É a conjunção integrante, porque o verbo ansiar é verbo transitivo indireto, rege a preposição por. Quem anseia, anseia por algo. Eu anseio por quê? Que ela melhore logo, é oração subordinada substantiva objetiva indireta. O que é uma conjunção integrante que dá início a uma oração que funciona como objeto indireto. Finalmente, se não for substantivo, se não estiver em final de frase, se não for pronome interrogativo, pronome relativo, nem conjunção integrante, é o número 4. Porque junto e sem acento, que é uma conjunção. Ou é conjunção subordinativa, causal ou final, ou seja, indica causa ou finalidade, ou é uma conjunção coordenativa explicativa. Se for explicativa, pode ser substituída por pois. Se for causal, pode ser substituída por já que, visto que, uma vez que. E se for final, pode ser substituída por a fim de que. Por exemplo, não saí de casa porque estava doente, indica causa. Já que estava doente, não saí de casa. Uma vez que estava doente, não saí de casa. Não corra porque o piso está escorregadio. É uma conjunção explicativa, pode ser substituída por pois. Não corra, pois o piso está escorregadio. Estudem porque aprendam. É uma conjunção final, indica finalidade. Estudem a fim de que aprendam. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar. E você sabe, meu foco é você, sem dúvida alguma.